O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e os outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: eu vou pescar. Eles disseram: também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: não. Jesus disse: lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiram puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas, com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 peixes grandes. E apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, nós continuamos com os relatos da aparição de nosso Senhor. E hoje, nesta sexta-feira da 8ª de Páscoa, solenidade, então, hoje estamos todos dispensados de comer peixe, se assim o quisermos, porque hoje é solenidade, então podemos comer carne em plena sexta-feira. Pois bem, então, hoje, nessa sexta-feira, nós voltamos o nosso olhar para Jesus ressuscitado, mas de uma maneira particular, para o coração de Jesus ressuscitado. Já que todas as sextas-feiras, nós de alguma maneira, nós recordamos o Sagrado Coração de Jesus, mas queremos olhar para o Sagrado Coração de Jesus ressuscitado, para o seu amor ressuscitado. Pois bem, o Evangelho de hoje, capítulo 21 de São João, nos apresenta essa aparição de nosso Senhor. Diz aqui que Jesus apareceu aos discípulos e eles estavam novamente pescando. Interessante que Jesus chamou Pedro, Tiago, João, eles estavam na barca, eles estavam pescando quando Jesus os chamou. Aqui, de alguma maneira, é um chamado, é um novo chamado, é um outro chamado com que o Senhor confirma aquele primeiro, confirma-os na missão de pregar o Evangelho a toda criatura. Pois bem, diz aqui no versículo 3, João capítulo 21, versículo 3, que Pedro disse aos discípulos: eu vou pescar. Meus irmãos, essa palavrinha aqui, ela se dá a várias interpretações. Há
Há quem interprete de várias maneiras, mas existem padres da igreja que veem nesta frase de São Pedro uma expressão de um certo retorno à vida antiga. Isto é, Jesus que os havia chamado para que eles fossem seus discípulos, seus apóstolos, mas depois de tudo aquilo que havia acontecido, São Pedro de alguma maneira tendia a querer voltar a viver como antigamente, de alguma maneira como que deixando esfriar as palavras de nosso Senhor no seu coração. Neste sentido, é interessante esta aplicação espiritual para a nossa vida, porque nós somos assim, nós tendemos constantemente a desanimar. A nossa vida é como não sei se vocês já tiveram a experiência de acender, acho que sim, né? De acender um braseiro, seja para um churrasco, seja para assar milho, né? Você fica ali abanando aquele braseiro e precisa estar abanando constantemente, porque senão ele apaga. As brasas viram cinzas e voltam a ser carvão queimado, frio. Então precisamos estar sempre ali assoprando ou abanando para que as brasas fiquem vivas, vivazes, quentes, para que o fogo esteja à mostra. Assim, meus santos, é na nossa vida espiritual. Não pense você que porque teve um encontro com Cristo, porque teve um encontro com o Senhor ressuscitado, não pense você que o desânimo não pode bater novamente à porta do seu coração. Não pense você que porque fez bons e generosos propósitos na sua vida, não pense que você não se sentirá aqui ou ali, você não se sentirá tentado a retroceder, a voltar atrás, a querer ter uma vida velha. E não tenha dúvidas que da mesma maneira, não da mesma maneira, mas que assim como quando você está cheio de Deus, você leva outras pessoas para Deus, quando você cai no desânimo, você acaba por desanimar outras pessoas também. Nós, de alguma maneira, somos exemplo, seja para o bem, seja para o mal. Livre-nos o Senhor de sermos exemplos para o mal para alguém. Pois bem, então diz aqui que Pedro disse: eu vou pescar, e os outros disseram que nós vamos contigo também. Então Pedro arrasta consigo um grupo e eles vão pescar. E diz aqui que eles entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. João capítulo 21, versículo 3. Isto é, eles estavam pescando durante a noite, tinha tudo para dar certo, mas quem dá a eficácia ao nosso apostolado é Deus. Não são as nossas ações, não é a nossa eloquência, não são os meios técnicos utilizados por nós, não é a capacidade humana. Sem mim nada podeis fazer. Isso que eu apliquei aqui à evangelização, eu poderia aplicar o quê? A sua evangelização em casa. Não é porque você é um pai exemplar, um pai, um homem reto, um homem trabalhador. Não é porque você é um homem exemplar que você necessariamente ganhará os seus filhos para Deus. Você ganhará os seus filhos para Deus se você for um homem de oração, se você for uma mulher de oração, se você se unir a nosso Senhor, porque, meu santo, minha santa, que força você tem para mudar o coração de alguém? Que força? O seu afeto? Meu santo, minha santa, o seu afeto não muda nem você, quanto mais uma outra pessoa. Nós, por nós mesmos, nada podemos fazer.
Sem mim, diz Jesus, sem mim nada podeis fazer. Então precisamos estar unidos a Jesus para que a graça dele haja e faça aquilo que a nós é impossível: quebrar a dureza do nosso coração e do coração daqueles por quem nós queremos, a quem nós queremos evangelizar, por quem nós queremos interceder. Então, quando aqui, nesse evangelho, Pedro, ele é apresentado, ele é proclamado como pescador de homens, nessa pesca milagrosa e abundante. Pois bem, aqui se apresenta o aspecto missionário da igreja, o aspecto missionário de cada um de nós. Então Jesus quer que nós sejamos eficazes no nosso pescar pessoas, e pescar primeiramente aqueles que estão mais próximos a nós, mas isso nós conseguiremos se a Ele nós estivermos unidos. Pois bem, os apóstolos aqui passaram a noite inteira, não pescaram nada. Jesus disse: lançai a rede à direita da barca, versículo 6, e achareis. Eles lançaram, pois, a rede, e não conseguiram puxá-la para fora, por causa da quantidade de peixes. E aqui vem, então, já que Jesus se fez presente, a pesca milagrosa aconteceu, e aqui vem algo interessante que São João Crisóstomo observa. Ele diz que, diante disso, João, que olhou para a margem, reconheceu que era Jesus. Primeiro diz aqui, que eles, versículo 12, que nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. É interessante isso aqui, né? Como assim? Eles estavam com Jesus, eles não se atreveram a perguntar: quem és tu? Isto é, existia algo de diferente, mas todos eles sabiam que era o Senhor. Aqui, meus santos, é essa realidade do corpo ressuscitado de Cristo. É Cristo ressuscitado, porque Ele traz as chagas nas mãos, as chagas nos pés, a chaga no lado direito, mas ao mesmo tempo é um corpo glorioso. As mulheres acharam que era um jardineiro, os discípulos de Emaús não o reconheceram. Lá em Marcos, capítulo 16, versículo 12, que diz assim que depois Jesus apareceu com uma outra aparência entre eles. Marcos, capítulo 16, versículo 12. Então quer dizer, Jesus tinha, como ressuscitado, tinha esta capacidade, e segundo, repito, era um corpo glorioso. Ora, se você, imagine, se você voltar quase 44 anos atrás, vocês vão encontrar um menino rechonchudo, que nasceu com mais de 5 quilos num parto normal. Sou eu. Se você olhasse para aquele menino rechonchudo, você vai dizer o quê? É o Overlan. Se você olhar agora para mim, é o Overlan. Somos o mesmo, embora tenha havido uma considerável transformação entre aquele menino. E se vocês me olharem, se Deus me der o dom da vida e eu chegar aos 60 anos, vocês vão olhar para um velho caquético, com a cabeça branca, e vocês vão dizer o quê? É o Padre Overlan. Embora tenha havido uma mudança em alguns aspectos, em Jesus ressuscitado, de alguma maneira, mutatis mutandis, isso podemos dizer. Jesus glorioso era belíssimo, era o mais belo dos filhos dos homens, mas era o mesmo corpo, sim. As chagas estavam ali para testemunhar que era o mesmo corpo crucificado.
o mesmo corpo chagado, mas era o corpo glorioso, de modo que existia esse aspecto. Versículo 12 no Evangelho de hoje, Evangelho de São João, capítulo 21, versículo 12. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Então aqui mais um detalhe nessa realidade do corpo glorioso de Cristo. Pois bem, mas voltemos aqui. Então eles estão à margem, eles estão ainda no barco, veem Jesus à margem e diz que João reconheceu. Mas foi Pedro quem primeiro pulou. Isto é, o amor deu a João a capacidade da profundidade. Ele reconheceu Jesus, mas o amor deu a Pedro a agilidade. Foi ele quem logo mergulhou e foi ao encontro do seu mestre. Isto é, foi o amor tanto em um como em outro, mas cada um agiu segundo o dom que lhe tinha concedido, segundo o dom de cada um. São João Crisóstomo, ele diz isso, abre aspas, cada um com o seu próprio caráter. Um tinha maior profundidade, João, o outro tinha maior vivacidade, Pedro, o sanguíneo Pedro. João foi o primeiro a reconhecer, mas Pedro foi o primeiro a ir-lhe ao encontro. E aqui, meus santos, nós vemos a diferença de Pedro e Judas. Os dois negaram nosso Senhor, mas Pedro confiava no amor do seu mestre. Os dois negaram nosso Senhor. Pedro se desesperou e não esperou na misericórdia de Deus. Judas se desesperou, não esperando a misericórdia de Deus, não confiou na misericórdia de Deus, não confiou no amor de Deus. Pedro, tudo esperou do Senhor. Aqui, meus santos, mais uma vez Pedro é exemplo para nós. Precisamos tudo esperar da misericórdia de Deus. Precisamos tudo suplicar, pensando, vendo a misericórdia de Deus. Peçamos a Deus graças generosas, peçamos a Deus graças grandes, isto é, peçamos a Deus a graça de amá-lo muito, de amá-lo com generosidade, de amá-lo com santidade. Mesmo que você diga, padre, mas eu olho para a minha vida e eu vejo que disso eu não sou capaz. Meu santo, você por você mesmo não é capaz de nada, mas espere da misericórdia de Deus. Peça nesses dias e de um modo particular hoje, peça a graça da conversão da sua família, peça a Deus a graça de se utilizar de você de alguma maneira, para que você seja um pescador de homens, de almas, uma pescadora de almas. Mas padre, eu não tenho eloquência, eu não sei nem evangelizar. Meu santo, espere tudo da misericórdia de Deus. Dobre os seus joelhos e diga a Jesus, com as palavras que lhe vierem aos lábios: Jesus, eu confio na tua misericórdia e eu te peço, Senhor, a graça da minha santificação e da santificação dos meus. Eu te peço, Senhor, a graça de o meu coração ser quebrado e refeito, e do coração do meu filho, da minha esposa, do meu marido, para que o coração dele seja quebrado, seja quebrantado e seja reconstruído, Senhor. Dá a mim e a eles um coração novo. Mas esperando isso, meus santos, da misericórdia de Deus, foi isso que fez Pedro pular no lago e ir ao encontro de nosso Senhor. Que se Pedro olhasse para si mesmo, para os seus merecimentos, ele não faria isso, ele faria como Judas, ele iria se enforcar. Se Pedro pensasse que ele merecia alguma coisa, ele não merecia nada. Mas Pedro, ele olhou para o coração de nosso Senhor e viu a misericórdia, e não se
decepcionou. Diz que quando chegou, nosso Senhor já havia preparado o fogo e já tinha peixe ali sendo assado. Quer dizer, o cuidado, a generosidade, o amor de nosso Senhor. E foi esse amor que não o decepcionou e que o acolheu. Então que nós hoje, nessa sexta-feira da oitava de Páscoa, nesse dia de Páscoa, estamos ainda liturgicamente celebrando o dia da Páscoa, o dia da ressurreição. Peçamos ao Senhor que nos conceda este coração ressuscitado para os nossos. Peçamos a Deus que nos conceda a graça de esperar tudo da sua misericórdia e alcançar grandes graças para nós e para aqueles por quem nós estamos rezando. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.